Após o falecimento de sua melhor amiga, Amanda recebe uma carta da falecida revelando que ela teve um caso com seu marido, e Amanda descobre algo ainda pior. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Amanda observava em silêncio o pequeno corredor que levava à sala onde o corpo de Sofia estava sendo velado. Uma sequência de coroas de flores emoldurava o caminho, todas repletas de cartões com mensagens de despedida. O ar tinha um cheiro pesado de cravos misturado à cera derretida das velas. Embora seu impulso fosse correr para fora dali, ela tentava se manter firme, pois precisava cumprir o último dever como melhor amiga. Em meio às pessoas que se revezavam para prestar condolências, Amanda notava expressões de tristeza genuína, mas também percebia olhares curiosos, como se todos quisessem entender por que Sofia partirá tão jovem. Nenhum olhar, porém, a incomodava tanto quanto o de seu próprio marido, Ricardo, que se mantinha afastado, encostado na parede. Ele mantinha as mãos unidas na frente do corpo e, de vez em quando, trocava rápidas palavras com quem se aproximava. A expressão dele era indecifrável, algo entre pesar e ansiedade. Ela tentava manter a lembrança dos dias felizes que tivera com Sofia para não desabar completamente. Quando se conheceram ainda na adolescência, as duas descobriram afinidades imediatas, amavam literatura, dividiam sonhos sobre viagens e acreditavam na força de uma amizade incondicional. Quando Amanda ficou noiva, Sofia foi a primeira a saber. E, quando Sofia decidiu se casar com Maurício, o convite para a madrinha veio com um longo abraço e lágrimas de emoção. Agora, tudo aquilo parecia distante. O silêncio pesado do velório era interrompido apenas pelos soluços esporádicos de alguém, pelos ruídos suaves de passos no piso de mármore ou pelo balançar trêmulo do terço que algumas pessoas seguravam. Onde está Gabriel? Questionou Amanda a prima de Sofia, que parecia tão atônita quanto os outros. Ele está na capela ao lado, dormindo no colo de uma das funcionárias do local. Não entendo por que Sofia não deixou o menino com a babá, murmurou a prima. Amanda então se lembrou de que Sofia não tinha ninguém vivo na família, exceto aquela prima distante que mal aparecia. E Maurício, o marido, havia desaparecido há alguns anos, desde que o casamento deles começou a ruir. A ausência de um pai para Gabriel tornou-se mais evidente naquele ambiente fúnebre, mas Amanda preferiu se concentrar na própria dor antes de pensar nas consequências. Quando foi sua vez de se aproximar do caixão, Amanda sentiu o peso das lembranças bater ainda mais forte. Parada diante do rosto frio de Sofia, ela recordou de tantas conversas madrugadas adentro, das risadas incontroláveis e dos sorrisos acolhedores que apenas as melhores amigas conseguem trocar. Com a mão trêmula, ajeitou uma mecha do cabelo escuro de Sofia, já duro pelo excesso de maquiagem e pelos procedimentos habituais para o funeral. Sentiu um nó na garganta e sussurrou quase sem conseguir respirar: "Obrigada por tudo, minha amiga." As lágrimas vieram e ela tentou engoli-las, mas foi impossível. Amanda recuou, abraçou uma das pessoas que estavam ali e saiu para o lado de fora em busca de ar. Ricardo veio atrás dela pouco depois, oferecendo um copo de água. Sem saber bem como reagir ao marido, ela apenas agradeceu com um movimento de cabeça. Ele pigarreou antes de falar, com a voz embargada: "Sinto muito por tudo, Amanda. Você sabe o quanto a Sofia significava para você. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui." Aquelas palavras, que deveriam soar reconfortantes, pareciam forçadas, como se Ricardo estivesse tentando se convencer de algo. Amanda optou por não responder, apenas tomou a água e se afastou em passos largos. Após o término do velório, tudo se seguiu de maneira previsível. O caixão foi levado ao cemitério, familiares e amigos fizeram orações, e a sepultura foi fechada. A sensação de irreversibilidade assolou Amanda. A amiga não voltaria, os encontros para tomar café e falar de literatura jamais aconteceriam de novo. Apesar de tudo, restava uma misteriosa instrução que Sofia deixará, uma carta, a ser entregue a Amanda alguns dias depois do funeral. A princípio, Amanda pensou que fosse apenas uma despedida carinhosa. Porém, havia algo no semblante do advogado que fez o repasse do envelope que a deixou intrigada. Ele limitou-se a dizer: "Sinto muito. É tudo o que posso falar." No dia seguinte ao enterro, a casa de Amanda estava rodeada de caixas de papelão. Ela e Ricardo tinham planos de se mudar para um apartamento maior, com a ideia de construir uma família. Tudo parecia tão confuso agora. Ela não tinha vontade nem de desencaixotar nada.
Durante o café da manhã, ouviu o marido abrir e fechar portas sem fazer barulho, uma tentativa de demonstrar cuidado, mas que a deixava ainda mais tensa. Sentada à mesa, ela encarava a xícara de café quase frio quando o telefone tocou. Era a mesma prima de Sofia, informando que o menino ficaria um tempo em um abrigo até que se resolvesse o futuro dele, pois não havia ninguém disponível para cuidar da criança. O tom da mulher era quase de apelo. Pense bem, Amanda. Você é madrinha. Não podemos simplesmente ignorar essa questão. Ele tem apenas 4 anos. Amanda sentiu o coração disparar. Quando se tornara madrinha de Gabriel, fizera uma promessa de cuidar dele se algo acontecesse com os pais. Mas sempre imaginou que isso fosse apenas um formalismo. Jamais pensou que realmente precisaria assumir tamanha responsabilidade. Desligou o telefone, ficou paralisada por alguns segundos e, então, chamou Ricardo na sala. Precisamos conversar. Você está a par da situação do Gabriel? Questionou, tentando entender o que passava na cabeça dele. Ricardo, inquieto, coçou a nuca e suspirou antes de responder. Sim, eu ouvi comentários. Mas, Amanda, é complicado adotar um menino agora. Temos nossos planos, nossos problemas. Você mesma está em choque. Ela se levantou, descontente. Eu não estou dizendo que vou tomá-lo para mim amanhã. Só acho que não podemos simplesmente fingir que nada está acontecendo. Ele tentou retrucar, mas ela ergueu a mão, pedindo que parasse. Não estava disposta a discutir logo no segundo dia de luto. A tarde transcorreu vagarosamente, e Amanda quase não conseguia se concentrar em nada. Decidiu, por fim, abrir o envelope que o advogado havia entregado. Talvez assim recebesse algum sinal de Sofia, algo que aliviasse a confusão em seu peito. Sentou-se no sofá da sala, segurando a carta e encarando o nome escrito com a caligrafia de Sofia, ainda tão familiar, para Amanda, minha eterna amiga. Respirou fundo e rompeu o lacre, esperando palavras de afeto e saudade. Porém, já na primeira linha, percebeu que aquela seria a leitura mais perturbadora de sua vida. Minha querida Amanda, se você está lendo isto, significa que não tive coragem de contar tudo pessoalmente. Perdoe minha fraqueza. Sei que você deve estar sofrendo, e lamento de todo o coração aumentar essa dor. Mas eu não podia partir sem lhe dizer a verdade. Eu e Ricardo, nós tivemos um caso. Amanda soltou a carta no colo, como se o papel queimasse em suas mãos. O corpo inteiro tremeu e uma pontada no peito indicou uma fúria crescente. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, e continuou a leitura, acompanhada pelo som surdo do relógio da sala que marcava a cada segundo como um martelo implacável. Foi algo que me envergonha profundamente. Você sempre me apoiou, esteve ao meu lado, e eu retribuí da pior forma possível. Não quero justificar meus atos, mas peço que compreenda o quanto eu estava perdida. Maurício não me dava a mínima atenção, e, em um momento de carência, eu me envolvi com Ricardo. O que começou como uma atração momentânea se transformou em desespero quando descobri que estava grávida. Sim, Amanda, Gabriel não é filho de Maurício. Ele é filho do seu marido. O nome Ricardo dançava diante dos olhos de Amanda. Tudo se misturava, a recente imagem do enterro, o carinho que sempre sentiu pela amiga, o amor construído com o marido ao longo de anos. Ela queria rasgar aquele papel, mas algo a impedia. Precisava saber de tudo. Então continuou a leitura com o coração em ritmo disparado. Por favor, não me odeie. Eu paguei muito caro por esse erro. Quando Maurício descobriu a traição, ele foi embora e, a partir dali, minha vida se tornou um pesadelo. Tive medo de te contar, medo de perder a amizade que tanto valorizei. Também temi a reação de Ricardo, pois não sabia se ele conseguiria lidar com a ideia de ter um filho fora do casamento. Mas nada dói mais do que a culpa de ter traído sua confiança. Me perdoe, eu te imploro. Se um dia você puder encontrar um lugar no seu coração para compreender minha angústia, terá minha eterna gratidão, onde quer que eu esteja. Deixe o Gabriel sob a sua responsabilidade, pois sei que você o amará como jamais alguém poderá amar. Ele não tem culpa de nada. Ele não pediu para vir ao mundo no meio desse caos. Se você puder cuidar dele, prometo que a sua bondade será recompensada de alguma forma que nem eu mesma saberia explicar. Só sei que o amor, Amanda, cura tudo. Se eu tiver alguma chance de redenção, é graças a você.
com lágrimas nos olhos e um pedido desesperado de perdão. Sofia. Amanda permaneceu ali, imóvel, olhando para as linhas finais. Uma série de sentimentos brotava em seu peito: raiva, tristeza, desilusão, compaixão e, no fundo, uma dor dilacerante que a fazia questionar tudo ao redor. A pessoa que ela considerava uma irmã de alma havia se tornado cúmplice de uma traição com Ricardo. E ela, tão boba, jamais notara nada. Tentou buscar na memória algum sinal, algum gesto suspeito que pudesse ter denunciado o envolvimento. Mas o que encontrou foram apenas lembranças de jantares agradáveis, presentes trocados em datas festivas e uma aparente harmonia. No cair da noite, Ricardo voltou para casa depois de resolver algumas pendências. Encontrou Amanda sentada no mesmo lugar, com os olhos inchados, segurando a carta nas mãos. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela se levantou, sem conter as lágrimas que começavam a brotar. "Então é verdade?", questionou, com a voz embargada. Ele fechou os olhos e balançou a cabeça levemente. Não precisou falar nada para que ela entendesse. Sim, era verdade. Tudo que Sofia escrevera era real. "Você tem ideia do que eu estou sentindo?", ela indagou, contendo a raiva que surgia de forma quase incontrolável. Ricardo tentou se aproximar, mas ela recuou. "Não chega perto de mim. Não agora. Não depois de tudo isso." Ele insistiu em falar: "Foi um erro, Amanda. Eu me arrependi. E não sabia como te contar. De que adiantaria pôr tudo a perder se Sofia não queria que você soubesse? Eu pensei que jamais viria à tona. E você achou que estava tudo bem me enganar eternamente?", gritou Amanda, sentindo uma ponta de amargura tomar conta de cada fibra do seu corpo. "Você ainda teve a ousadia de ficar ao meu lado no velório dela, como se fosse um marido solidário. Enquanto isso, nosso afilhado. Quer dizer, seu filho, com a minha melhor amiga." A voz dela falhou, o desespero a dominou, e ela precisou se sentar para não cair. Ricardo se ajoelhou ao lado do sofá, implorando: "Por favor, tenta me ouvir. Eu sei que não há desculpa. Mas eu me confundi, Amanda. Foi uma época em que nosso casamento não ia bem. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de outro jeito." Ela tentou, por alguns minutos, conter a emoção para organizar os pensamentos. Precisava descobrir como lidar com aquele furacão de revelações. Os olhos fixos de Ricardo demonstravam arrependimento, mas era impossível saber se ele lamentava realmente a dor que causou ou apenas o fato de ter sido descoberto. "Eu não quero saber dos seus motivos agora", disse ela, levantando-se novamente e caminhando para o quarto. "Preciso de um tempo. Não fale comigo. Não me toque." Durante a madrugada, Amanda revisitou mentalmente cada detalhe do relacionamento com Ricardo, buscando falhas em sua própria memória para entender como tudo fora possível. Quando percebeu que Sofia engravidara, anos atrás, chegou a achar estranho o sumiço repentino de Maurício, mas jamais imaginou que a criança pudesse ser de outro homem, muito menos do seu. Agora, a responsabilidade de assumir o cuidado de Gabriel se impunha como um fardo e, ao mesmo tempo, uma escolha inevitável. A culpa não era do menino. Ele era tão vítima quanto ela mesma daquela história mal resolvida. Sem conseguir dormir, ela encarou o espelho do quarto, observando as olheiras escuras sob seus olhos. Passou a mão pelos cabelos e pensou no que Sofia teria sentido ao guardar tal segredo. O quão desesperador era carregar a culpa de uma traição, sem ter para onde correr. Talvez, por essa razão, Sofia tivesse desaparecido da vida de Amanda por alguns períodos, inventando desculpas de viagens ou de problemas no trabalho. Lembranças de conversas incompletas surgiram na mente de Amanda: "Amiga, tem coisas que eu gostaria de te contar, mas não sei se você entenderia", e ela, na época, responderá apenas: "Fale quando se sentir pronta." Agora, tudo fazia sentido. No dia seguinte, a cabeça de Amanda latejava. Ela decidiu não ir trabalhar, não se sentia capaz de encarar ninguém. Ainda confusa, optou por conversar com a prima de Sofia e verificar como Gabriel estava. Em uma chamada de vídeo, viu o menino brincando com um carrinho de plástico, parecendo alheio à tragédia que o cercava. O choro veio novamente, mas ela se conteve para não deixar que ele percebesse. Desligou e ficou olhando o teto da sala, enquanto ouvia Ricardo em outro cômodo, aparentemente telefonando para alguém.
As poucas frases que pôde distinguir envolviam desculpas ao chefe e alguma menção a um pedido de folga, possivelmente para tentar resolver a crise que se instaurara em casa. No fim da tarde, Amanda finalmente deu uma resposta à prima de Sofia: não consigo tomar uma decisão agora, mas, por favor, não deixe Gabriel sozinho em um abrigo. Vou arcar com o que for necessário até eu resolver como fazer. A prima concordou e se mostrou aliviada, pois sabia que Amanda era a pessoa mais próxima do menino, mesmo abalada pelos recentes acontecimentos. Ricardo aproximou-se de Amanda no corredor, com cautela, temendo sua reação. Olha, sei que nada que eu disser vai mudar o que eu fiz, mas estou aqui para o que você decidir. Vou te apoiar com relação ao Gabriel, desde que seja o melhor para nós. Eu realmente sinto muito. Ela não respondeu de imediato. Passou por ele, encarou-o por alguns segundos e, ao notar os olhos marejados dele, experimentou uma ponta de compaixão que se misturava à raiva. Não havia espaço para perdoar naquele momento, mas havia espaço para pensar no que fariam a seguir. Fechou-se no quarto e releu a carta de Sofia. Por um instante, teve vontade de gritar, jogá-la fora, mas algo no tom desesperado daquelas palavras a fazia hesitar. Ao mesmo tempo em que sentia ódio por ter sido traída, lembrava-se de todo o carinho que existia na amizade delas. Cada frase trazia à tona um mosaico de boas lembranças que agora pareciam conspurcadas pelo engano. Ainda assim, não conseguia simplesmente renegar tudo. Talvez, se Sofia estivesse viva, pudessem ter conversado, e, quem sabe, até chegassem a algum entendimento. Mas não havia mais tempo para isso. A perda da amiga era definitiva, e essa era mais uma ferida que se somava à traição. Conforme a noite avançou, Amanda tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida: iria buscar Gabriel, custasse o que custasse. Não podia deixá-lo desamparado, mesmo que esse gesto a lembrasse constantemente da traição. O peso moral de abandonar a criança seria ainda maior que a dor de saber a verdade. Uma vez que Sofia confiara a guarda do menino a ela, seria cruel simplesmente recusar. Antes de adormecer, acariciou o envelope amassado e murmurou: você me colocou em uma situação impossível, Sofia. Mas eu nunca vou te esquecer, mesmo que eu jamais consiga te perdoar completamente. Ricardo, no quarto ao lado, passou a noite em claro, tomando goles de água e conversando silenciosamente com os próprios pensamentos. Cogitou diversas vezes bater à porta de Amanda, mas temeu quanto aquilo poderia agravar a tensão. Precisava de tempo, de paciência, talvez de um milagre. A traição, pensava ele, destruir algo profundo, e não havia nenhum remédio imediato para esse estrago. Na manhã seguinte, Amanda fez um café forte, precisando de energia para encarar o que viria. Decidiu não discutir mais detalhes com Ricardo por hora. Vou trazer o Gabriel para cá por uns dias. Depois vejo o que fazer, declarou sem rodeios, pegando as chaves do carro. Ricardo a observou se afastar, sem questionar, sem implorar, sem protestar. Ele sabia que não tinha o direito de opinar muito naquele momento. Durante o trajeto até onde Gabriel estava provisoriamente, Amanda recordava de quando ele nasceu. Visitou Sofia no hospital, levou um urso de pelúcia enorme e ficou admirada com a doçura daquele bebê. A imagem de Sofia, ainda frágil depois do parto, sorrindo e dizendo: esse é o meu milagre, retornou à mente de Amanda com intensidade, agora reconfigurada pela compreensão do que estava oculto. Era um milagre envolto em mentiras e segredos. Um nó se formou em sua garganta enquanto ela estacionava. Queria chorar, mas tinha que manter a postura para receber o pequeno, que, de agora em diante, dependia completamente dela. Ao abraçar Gabriel pela primeira vez após o funeral, sentiu o cheirinho de shampoo infantil e a textura macia dos cabelos dele. O menino a reconheceu, é claro, pois sempre a vira como madrinha, a tia Amanda. Desvencilhou-se por um momento e sorriu de modo quase inocente: cadê a mamãe? Sem saber como explicar a morte de Sofia, Amanda apenas o abraçou novamente, murmurando palavras carinhosas enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Mesmo sem uma resposta clara, Gabriel pousou a cabecinha no ombro dela, como se quisesse apenas um afago. Foi nesse instante que Amanda compreendeu que, não importava o quanto aquilo doesse, ela não poderia deixá-lo. Ao chegar em casa, Ricardo se ofereceu para carregar a mochila com os pertences de Gabriel, mas Amanda desviou o olhar. Precisaria de tempo para sequer trocar duas frases sem sentir asco ou dor. Instalou o menino em um quarto improvisado. Ele, meio assustado, perguntou baixinho:
Eu vou ficar aqui, tia? Amanda tentou suavizar a tensão. Por enquanto, sim, querido. Vou cuidar de você, tá bom? A expressão dele se iluminou por alguns segundos, como se aquele simples consolo bastasse. Talvez, afinal, as crianças sejam as únicas a aceitar a vida como ela é, sem tantos julgamentos. Mais tarde, depois de alimentar Gabriel e colocar desenhos animados para ele assistir, Amanda recolheu-se no quarto, exausta. Olhou para a cama de casal onde dormia com Ricardo, sentindo que tudo mudará radicalmente. Uma parte dela queria fazer as malas e sumir, outra parte compreendia que havia um menininho inocente que precisava de cuidados. Naquele silêncio pesado, ela relembrou as últimas frases da carta de Sofia, sobre o amor ser capaz de curar feridas. Mas, naquele momento, Amanda só conseguia pensar em como a ferida se tornará profunda demais para um simples curativo. Enquanto tentava relaxar, Ricardo bateu à porta e entrou, cabisbaixo. Me desculpa incomodar, mas Gabriel tá chamando. Ele perguntou se a gente pode ler uma historinha para ele dormir. Amanda levantou-se lentamente, respirou fundo e seguiu para o quarto improvisado. O menino estava aninhado no travesseiro, segurando um livro infantil. Sem olhar para Ricardo, ela se aproximou de Gabriel, sentou ao lado dele na cama e começou a ler, sentindo o marido a certa distância, respeitando o limite que ela impunha. A cada página, a voz de Amanda falhava um pouco, mas Gabriel, alheio a tudo, deu um leve sorriso antes de fechar os olhinhos. Quando terminou de ler, ela percebeu que ele já dormia. Ajustou o cobertor e saiu, sem dizer nada a Ricardo, que a seguia feito uma sombra. Parou no corredor e olhou para o marido, que mantinha a cabeça baixa. Ela não suportava vê-lo, mas também não sabia viver sem ele depois de tantos anos juntos. Aquilo doía num nível que ela jamais experimentara, como se a própria vida tivesse sido estilhaçada. Sentiu vontade de falar algo, de gritar ou questionar mais uma vez o porquê de tudo aquilo ter acontecido. Entretanto, estava esgotada, sem forças para iniciar qualquer discussão. Foi então para a sala, sentou no sofá e fixou o olhar em um porta-retrato que mostrava ela e Sofia rindo, de braços dados, em uma festa de aniversário de anos atrás. Pensou em como as coisas podem mudar de forma tão abrupta, e como, ainda que a morte seja o fim, a dor que ela deixa pode se arrastar por muito tempo na vida dos que ficam. Agora, com Gabriel dormindo num quarto próximo e Ricardo isolado em culpa e arrependimento, Amanda sentia que a noite seria longa. Ela tinha em mãos o testamento emocional de Sofia e todas as repercussões que isso traria. O peso do luto se misturava ao desgosto da traição, criando um turbilhão de sensações para o qual ela não estava preparada. Mas sabia que, dali em diante, nada mais seria como antes. A única certeza era de que aquele menino inocente precisava dela. E, mesmo que a raiva estivesse borbulhando, havia algo no fundo de sua alma que a impedia de recusar o pedido da amiga morta. Assim terminou aquela noite, marcada por silenciosos conflitos e uma nova responsabilidade no colo de Amanda. Restava descobrir como reconstruir a própria vida enquanto os vestígios de confiança se desfaziam e a memória de Sofia permanecia viva, clamando por perdão em cada linha escrita naquela maldita carta. Amanda despertou na manhã seguinte sentindo um peso opressivo nos ombros. Havia dormido pouco, pois a cabeça latejava com os acontecimentos recentes e, no quarto ao lado, Gabriel mexia-se inquieto a noite inteira, certamente sentindo a falta da mãe. Ela levantou-se, arrumou o cabelo de qualquer jeito e foi até a cozinha preparar algo para o café. Ainda se sentia tensa na presença de Ricardo, mas não podia ignorar o fato de que agora tinha uma criança sob o mesmo teto, uma criança que precisava de suporte, carinho e, acima de tudo, uma explicação para a ausência da mãe. Enquanto separava xícaras e procurava o achocolatado, ouviu passos leves no corredor e, em seguida, viu Gabriel parado à porta, esfregando um dos olhos. Oi, tia Amanda, ele murmurou, com a voz de sono. Ela tentou sorrir, lembrando-se de que, para o menino, ela sempre fora uma figura acolhedora. Bom dia, querido. Dormiu bem? Tem leite quentinho aqui. O pequeno assentiu em silêncio, aproximou-se timidamente e se sentou à mesa. Amanda colocou a xícara diante dele e perguntou se queria pão ou biscoitos, mas ele meneou a cabeça negativamente, parecendo sem apetite. Ela suspirou, tentando encontrar alguma forma de distraí-lo. Quer ver um desenho ou brincar no quintal mais tarde? Gabriel deu de ombros e ficou calado. A tristeza dele era palpável, mas Amanda não tinha coragem de falar a verdade completa sobre Sofia.
Ricardo apareceu logo depois, sem esconder o ar cansado. Trazia uma expressão de incerteza, como se não soubesse qual atitude tomar. Aproximou-se de Gabriel, parou por um segundo ao lado dele e sussurrou um tímido bom dia, garoto. Gabriel olhou para ele, mas não respondeu. A criança parecia pressentir a atmosfera pesada que se instalava na casa. Amanda sentiu um leve desconforto, ciente de que precisava, em algum momento, conversar seriamente com Ricardo, mas não encontrava coragem para encará-lo e discutir a traição que viera à tona. Mais tarde, quando decidiu levar Gabriel para o quintal e pegar alguns brinquedos que estavam guardados em um armário, Amanda encontrou, junto às caixas de mudança, algumas fotos antigas. Entre elas, havia imagens suas ao lado de Sofia, ambas sorrindo, descontraídas, durante uma viagem de férias. Havia também um registro de Ricardo e Sofia em uma festa de fim de ano, abraçados em uma pose que antes parecia inocente, mas que agora fazia o estômago de Amanda revirar. Fechou rapidamente a caixa para não despertar novas lembranças dolorosas, esforçando-se para manter uma aparência serena enquanto entregava um carrinho de controle remoto a Gabriel. Ele sorriu com um brilho infantil que a comoveu, como se aquele simples presente fosse capaz de afastar a melancolia por alguns instantes. Você gosta de carrinhos, não é? Ela perguntou, sentando-se na mureta que circundava o jardim. Gabriel fez que sim com a cabeça. Minha mãe me deu um carrinho de bombeiro uma vez, ele comentou, acariciando o brinquedo que tinha em mãos. Eu adorava. Mas quebrou. Amanda sentiu um nó na garganta. Pensou em dizer algo sobre Sofia, mas não soube por onde começar. Em vez disso, apenas segurou a mão do menino por um momento e tentou sorrir, mesmo sem estar feliz. No meio da tarde, Ricardo recebeu um telefonema que o deixou pálido. Sim, claro. Eu vou. Vou hoje mesmo, disse, tenso, olhando de soslaio para Amanda, que franzia a testa. Quando ele desligou, explicou em voz baixa, eu preciso ir ao médico. Tenho sentido umas dores estranhas, e ele pediu para eu fazer uns exames de urgência. Deve ser apenas estresse, mas talvez eu demore um pouco. Ela sentiu, dispensando maiores perguntas. Apesar de estar profundamente magoada, não desejava mal algum a ele. Somente o observou sair, sem trocar beijos ou abraços. Quando a porta bateu, um silêncio cortante tomou conta da casa. Com Ricardo fora, Amanda pôde dar atenção integral a Gabriel, que parecia mais à vontade sem a presença dele. Ela preparou um lanche rápido, cortando frutas em pequenos pedaços, e se sentou ao lado da criança para incentivá-lo a comer. Depois, o levou até a sala para brincar com alguns blocos de montar. Enquanto arrumava as peças coloridas, não deixava de pensar em como tudo aquilo era surreal. Em poucos dias, perderá a melhor amiga, descobrir uma traição e se tornará responsável por uma criança que, por ironia do destino, era fruto do relacionamento proibido de Sofia com Ricardo. No fim da noite, depois de colocar Gabriel na cama, Amanda se permitiu refletir sobre os próximos passos. Precisava planejar como manter o menino ali, quais seriam os trâmites legais e, principalmente, como explicaria tudo à família de Ricardo ou às poucas pessoas que ainda tinham contato com Sofia. Respirou fundo, mergulhada em incertezas. Foi então que a campainha tocou, provocando um susto. Olhou no relógio, já passava das 10 da noite. Ao abrir a porta, surpreendeu-se ao ver Maurício, o marido desaparecido de Sofia, na soleira, com um semblante sombrio, as roupas amarrotadas, como se estivesse viajado por dias. Amanda, eu preciso falar com você, ele declarou, a voz rouca, o olhar inquieto. Ela não conseguiu esconder o espanto. Fazia muito tempo que não o via, e agora se perguntava como ele soubera da morte de Sofia. Entre, disse, receosa, mas sem coragem de deixá-lo do lado de fora. Com o coração acelerado, conduziu-o até a sala, onde ele se sentou no sofá, passando as mãos pelo cabelo com impaciência. Eu vim assim que soube. Não pude ir ao funeral. Estava longe, tentando esquecer minha vida antiga, contou, olhando para o chão. Amanda engoliu em seco. Queria perguntar por que ele sumira tão de repente, mas, no fundo, já desconfiava da resposta. Maurício levantou o rosto, revelando olhos avermelhados. Eu descobri tudo, a traição, o filho que não era meu. Achei que fosse enlouquecer se continuasse por perto. Por isso fugi. Ela ouviu em silêncio, sem interromper. Mas eu me arrependi de não ter estado aqui no enterro.
E agora, eu vim buscar o que é meu. Ou, pelo menos, o que deveria ter sido. A frase final a fez se sobressaltar. Como assim? Questionou. Ele respirou fundo, tentando conter um tremor na voz. Onde está o menino? Onde está Gabriel? Disparou, com um olhar que misturava raiva e angústia. Amanda sentiu o estômago gelar. Embora Maurício não tivesse laços de sangue com Gabriel, era o viúvo legal de Sofia, e isso poderia complicar a situação da guarda. Lembrou-se, porém, da carta em que Sofia explicava que Maurício jamais aceitaria o garoto, pois o considerava um símbolo de traição. Agora, diante dela, ele exibia uma postura agressiva e implacável, como se quisesse extravasar toda a fúria que ainda carregava. A criança está dormindo, respondeu, tentando manter a calma. Mas por que você o quer agora? Sofia me pediu para cuidar dele. Ela me deixou como responsável. Maurício riu, um riso amargo. Ela te deixou responsável por uma mentira, isso sim. Acredita mesmo que eu permitiria que o filho daquele desgraçado fosse criado sem a devida punição? Pensei em ignorá-lo, mas algo me diz que preciso resolver as pendências do passado. O tom de voz dele era frio, assustador. Amanda sentiu um calafrio percorrer o corpo. Escuta, Maurício, o Gabriel não é culpado. Ele é só uma criança. E Sofia já se foi. Você não pode simplesmente aparecer aqui e dizer que vai tirar o menino de mim. Ele nem sequer te conhece direito. Maurício se levantou, indo em direção à porta. Eu não estou aqui para debater. Só quis deixar claro que vou buscar meus direitos. Talvez eu não queira nem a guarda, mas quero ter a certeza de que esse garoto não será feliz às minhas custas. Ele não é meu filho. É fruto de uma traição que destruiu minha vida. Antes que Amanda pudesse responder, ele saiu, batendo a porta com força. Tomada de nervosismo, ela correu até o quarto para ver se Gabriel acordara com o barulho, mas o menino dormia profundamente, abraçado a um ursinho que encontrara no armário. Ao vê-lo tão tranquilo, Amanda sentiu lágrimas virem aos olhos. O que seria do futuro dele, agora que Maurício reaparecera e deixará evidente o rancor que nutria pelo garoto? Aquele olhar fulminante a perseguiria, pois havia nele uma determinação doentia que poderia significar perigo para a paz que ela tentava manter. Pouco depois, Ricardo voltou do hospital, aparentando uma palidez incomum. Largou as chaves sobre a mesa e fitou Amanda com um ar de apreensão. Ela pensou em contar sobre a visita de Maurício, mas hesitou ao notar o tremor sutil nas mãos do marido. O que aconteceu? Perguntou, aproximando-se aos poucos. Ele engoliu em seco antes de falar, com a voz fraca. Eu recebi o resultado de alguns exames de emergência. Aparentemente, há um tumor no meu pâncreas. O médico diz que é grave. Amanda abriu a boca, mas não encontrou palavras. Num primeiro instante, não sabia se a notícia parecia menos ou mais chocante que a recente vinda de Maurício. Ela sentiu a raiva e a mágoa diminuírem por um segundo, soterradas por uma empatia humana que surgia ao imaginar a possibilidade de perder Ricardo para uma doença tão séria. Tem certeza? Questionou, a voz oscilando. Ele baixou a cabeça. Há exames complementares, mas o médico me deu poucas esperanças se for confirmado o estágio avançado. Ela pôs a mão no rosto, incrédula. Aquilo só poderia ser um pesadelo. Ricardo, eu não sei o que dizer. Você vai fazer mais exames, algum tratamento, não é? Ela perguntou, sem conseguir controlar o tremor na voz. Ele assentiu, respirando fundo, sim. Mas vou precisar de acompanhamento constante. Quimioterapia, talvez cirurgia, não sei ainda. Vai ser uma batalha. As pernas de Amanda quase fraquejaram. Apesar de toda a decepção, não desejava que o pai de Gabriel, o homem que, afinal, também fora parte essencial de sua vida, sofresse aquele golpe mortal. Mais tarde, quando a casa mergulhou em silêncio, Amanda refletiu sobre a sucessão de tragédias. Tinha agora de lidar com o ódio crescente de Maurício, com a responsabilidade por Gabriel e, ainda, com a doença de Ricardo, que precisava de cuidados médicos urgentes. Não havia mais espaço para culpar apenas a traição. As circunstâncias avançavam de um jeito que exigia mais do que julgamentos morais. Precisava tomar decisões práticas, buscar advogados para garantir a guarda do menino, investigar se Maurício de fato teria algum direito legal ou se apenas planejava atormentá-la.
Nos dias seguintes, Ricardo começou a passar por exames constantes e retornava a casa cada vez mais abatido. Tinha crises de náusea, faltava-lhe apetite, por vezes, acordava com dores agudas no abdômen. Amanda, mesmo ainda ressentida, ajudava no que podia, pois não conseguia simplesmente ignorar alguém em estado tão debilitado. Gabriel, na sua inocência, percebia a atmosfera estranha, o casal quase não se falava, e ele, sem entender o porquê, assistia a tudo com olhos tristes. Em uma noite particularmente difícil, Ricardo se levantou da cama gritando de dor. Assustada, Amanda correu para o quarto e o encontrou suando frio. Com temor de algo mais grave, decidiu levá-lo ao hospital. Deixou Gabriel sob os cuidados de uma vizinha confiável, explicando que voltaria logo, e partiu com o marido para o pronto-socorro. No trajeto, a ansiedade tomava conta de seu peito, estava preocupada com a saúde dele, mas também lutava internamente contra a raiva que insistia em vir à tona sempre que se lembrava de Sofia. No hospital, a equipe realizou uma série de procedimentos para aliviar a dor e fez novos exames de imagem. Enquanto aguardava no corredor, Amanda abraçava a si mesma, tentando conter o frio e a tensão que dominavam seu corpo. Uma enfermeira se aproximou, chamando-a com discrição. Ele está sedado agora. Vamos precisar que você acompanhe de perto, pois as próximas semanas serão cruciais. O oncologista conversará com vocês em breve. Amanda fitou aquela mulher em silêncio, percebendo que, naquela hora, não era apenas a esposa traída, mas a única pessoa disponível para auxiliar Ricardo. Conforme as madrugadas se sucediam em idas e vindas ao hospital, Amanda começou a sentir uma exaustão quase insuportável. Tinha de equilibrar as necessidades de Gabriel, que acordava chamando pela mãe, com os cuidados médicos de Ricardo. Para complicar ainda mais, Maurício passou a ligar ou mandar mensagens ameaçadoras, dizendo que não desistiria de expor toda a situação se ela não o deixasse ver Gabriel. Eu não sei o que você pretende, Maurício, respondia Amanda, angustiada, mas o garoto está sendo bem cuidado. Não me atormente mais, por favor. Ele, porém, parecia alimentar o rancor a cada palavra que dizia. Em uma dessas conversas por telefone, Maurício foi especialmente cruel. Aquela criança não merece um lar, não depois do que a mãe fez comigo, vociferou, e Amanda precisou respirar fundo para não perder a cabeça. Com esforço, falou, se Sofia cometeu um erro, isso não dá a você o direito de ferir ou atormentar uma criança que sequer entende o que está acontecendo. Deixe-o em paz ou terei de tomar providências legais contra você. Ele, por sua vez, deu uma risada ácida. Vá em frente. Você acha que a lei vai ficar do seu lado quando descobrirem toda a sujeira por trás dessa história? Numa manhã qualquer, enquanto tentava preparar o desjejum e separar remédios para Ricardo, Amanda notou que Gabriel estava mais introspectivo do que o habitual. Sentado no sofá, mexia num álbum de figurinhas sem muito ânimo. Ela se aproximou e se abaixou para olhar nos olhos dele. Você está bem, meu amor? Perguntou com ternura. Gabriel ergueu o olhar, os olhos castanhos marejados. Eu sinto falta da mamãe. E quero que o tio Maurício vá embora. Ele gritou comigo numa chamada de vídeo. Ele disse que um dia vai me levar daqui. A revelação foi como uma facada no coração de Amanda. Ela tomou as pequenas mãos do menino. Olha para mim, Gabriel. Ninguém vai tirar você daqui. Você vai ficar comigo. Eu prometo. O menino mordeu o lábio inferior, tentando segurar o choro, e então abraçou Amanda, que sentiu as lágrimas rolarem sem controle. O peso daquela promessa era imenso, mas ela estava decidida a honrar a memória de Sofia e a proteger Gabriel de toda a hostilidade que o cercava. As semanas seguintes foram marcadas por uma estranha rotina de cuidados médicos e receio constante de uma investida de Maurício. Ricardo iniciou quimioterapia, ficando cada vez mais debilitado. Amanda passou a levá-lo ao hospital regularmente, por vezes segurando a mão dele quando a dor se tornava insuportável. Apesar de ainda não saber se seria capaz de perdoá-lo, não podia negar que nutria compaixão pelo sofrimento alheio. Não era fácil ver uma pessoa definhar, ainda mais alguém com quem compartilhara tantos anos de vida. Contudo, a tensão emocional a deixava à beira de um colapso. Certa tarde, enquanto aguardava Ricardo finalizar uma sessão de quimioterapia, sentiu uma tontura repentina, seguida de uma leve mancha escura na visão. Acordou instantes depois, cercada por enfermeiros. A senhora desmaiou, explicou um deles. Está se alimentando direito?
Ela balançou a cabeça, confusa. Tinha esquecido de comer, dormido pouco, carregava uma culpa profunda e a responsabilidade de cuidar de uma criança, além de acompanhar o marido doente. A enfermidade de Ricardo se tornará uma espécie de peso emocional que ela não conseguia ignorar, mesmo odiando o passado que lhe representava. Quando retornaram para casa, mais fracos e tensos, encontraram, na caixa de correio, um envelope sem remetente. Amanda o pegou e rasgou o lacre com impaciência. Dentro, encontrou apenas uma foto de Sofia, recortada de modo grosseiro, com um grande X vermelho sobre seu rosto. A mensagem, escrita em tinta preta, dizia: "Vocês ainda vão pagar por tudo." Embora não estivesse assinada, ela tinha a certeza de que vinha de Maurício, ou de alguém ligado a ele. Tentou manter a calma ao mostrar a Ricardo, que arregalou os olhos. "Ele está completamente louco", sussurrou, enquanto as mãos trêmulas deixavam cair o papel. Naquela noite, Amanda praticamente não pregou os olhos. Colocou Gabriel para dormir mais cedo e ficou sentada no quarto dele, observando o menino respirar. Precisava proteger aquela criança, custasse o que custasse. Todavia, também precisava lidar com a rápida progressão da doença de Ricardo, que a cada dia aparentava mais fraqueza e cansaço. Quando ele tossia, às vezes surgiam pequenos vestígios de sangue, e isso a apavorava. Ao mesmo tempo, questionava-se se conseguiria continuar ao lado de alguém que havia traído sua confiança da pior forma. Por volta das 2 da manhã, saiu do quarto do menino e encontrou Ricardo à mesa da cozinha, bebendo um copo d'água, os olhos perdidos na escuridão. Ele ergueu o rosto ao ouvi-la aproximar-se. "Amanda, você pode me ouvir por um instante?" Ela hesitou, mas acabou sentando-se diante dele. "Eu queria te agradecer pelo que está fazendo, mesmo depois de tudo. Você não precisava se importar, mas está aqui, segurando a barra. Eu sei que não mereço. E queria dizer que eu sinto muito mesmo." Uma dor dilacerante atravessou o peito de Amanda. Ela permaneceu alguns segundos sem responder, até que decidiu falar, escolhendo cada palavra com cuidado. "Não faço isso por você, Ricardo. Faço por mim, pelo Gabriel, e talvez até pela memória da Sofia, por mais doído que seja lembrar. Mas, se você quiser ajuda, eu posso ajudar. Só não me peça perdão agora. Não sei se consigo lidar com isso." Ele assentiu, os olhos cheios de lágrimas. "Eu entendo. E, de qualquer forma, obrigado." Terminado esse breve diálogo, Amanda recolheu-se ao quarto e se deitou, fitando o teto. As sombras dos galhos lá fora se projetavam nas paredes, balançando de leve, como se refletissem a turbulência de sua alma. As lembranças de Sofia, as ameaças de Maurício e a crescente fragilidade de Ricardo eram um conjunto de fatores que a puxava para um abismo de esgotamento mental. Ainda assim, havia algo, talvez a inocência de Gabriel, que a mantinha de pé, na esperança de encontrar um resquício de felicidade no futuro. Na manhã seguinte, enquanto tentava resolver a papelada para formalizar a guarda do menino, Amanda recebeu mais uma notícia desagradável. O advogado que costumava auxiliar Sofia avisou que Maurício dera entrada em um pedido judicial para contestar a legitimidade de qualquer guarda concedida a terceiros. Ele alega que, mesmo não sendo o pai biológico, continua sendo o marido legal de Sofia, e que o menor pode estar em condições irregulares ao seu cuidado, explicou o advogado. Aquilo foi a gota d'água para Amanda, que agradeceu a ligação e jogou o celular em cima do sofá, transtornada. Ela cerrou os punhos, sentindo as lágrimas ardendo. "Esse homem não vai sossegar enquanto não arruinar a vida de todo mundo", sussurrou para si mesma. Precisava reagir com firmeza, mas também com cautela, já que Maurício parecia incontrolável. Quando contou a novidade a Ricardo, ele apenas balançou a cabeça, com uma expressão de pesar. "Sinto muito." "Se ao menos eu não tivesse." Antes que completasse a frase, Amanda o interrompeu. "Não adianta remoer o passado. Agora, temos que cuidar do Gabriel. E, no seu caso, lutar contra essa doença." Enquanto Gabriel corria pelo quintal, perseguindo uma borboleta com o carrinho nas mãos, Amanda se permitiu alguns segundos de contemplação. Observou a criança, tão cheia de energia, tão alheia às disputas dos adultos. Se dependesse dela, faria de tudo para poupar o menino de mais traumas. No entanto, tinha consciência de que as ameaças de Maurício não eram vazias. Precisava se fortalecer emocionalmente e encontrar respaldo legal, além de manter a casa segura.
A sombra do homem rondava suas noites, o temor de que algo pior pudesse acontecer crescia a cada nova mensagem. Em meio a esse turbilhão, o estado de Ricardo se agravou. Os médicos recomendaram novos procedimentos, mas o prognóstico não era otimista. Uma cirurgia de risco seria avaliada e, mesmo assim, as chances de cura eram mínimas. A cada ida ao hospital, Amanda sentia o próprio coração apertar. Já não conseguia olhar para Ricardo sem lembrar que ele talvez não tivesse muito tempo de vida. E ela, que antes se achava capaz de lidar com qualquer adversidade, começava a perceber que estava sucumbindo ao cansaço, ao medo e ao luto permanente. Foi nesse clima sombrio que se encerraram aquelas semanas, marcadas por discussões abafadas, visitas inesperadas, dores físicas e emocionais que pareciam se acumular em cada canto da casa. Amanda olhava para Gabriel, pensando em quantas feridas precisaria curar para manter a promessa que fizera a Sofia. Tinha a sensação de que o destino a colocará em um labirinto sem saída, onde cada corredor parecia mais estreito, e a luz no fim era apenas um vislumbre distante. Agora, porém, não podia recuar, precisava proteger Gabriel, cuidar de Ricardo e preparar-se para a tempestade que se anunciava com cada nova aparição de Maurício. A única certeza que restava era de que, mesmo dilacerada pela traição e pelo luto, ela teria de resistir. Amanda tentava se manter firme apesar do cansaço que a dominava cada vez mais. Passará uma noite inteira em claro, preocupada com a delicada situação de Ricardo e com as ameaças constantes de Maurício. Estava claro que, a qualquer momento, uma tempestade cairia sobre eles, e a única coisa que a motivava a seguir em frente era proteger Gabriel. O menino, alheio à maior parte dos problemas, se distraía com blocos de montar na sala, mas de vez em quando lançava um olhar inseguro para a porta, como se temesse a próxima visita inesperada. "Você está melhor hoje?" ele perguntou, aproximando-se de Amanda com inocência infantil. Ela tocou o rosto dele, tentando sorrir. "Estou sim, querido. Só preciso descansar um pouco." O pequeno assentiu, mas ainda observava atentamente o semblante exausto da madrinha. Amanda lhe entregou um copo de suco e o incentivou a comer algo, pois logo precisariam sair para levar Ricardo ao hospital. Ricardo estava a cada dia mais abatido. A última consulta deixará claro que o câncer se espalhara com rapidez assustadora, e os médicos temiam pela vida dele se não tentassem uma cirurgia de alto risco nas próximas semanas. Mesmo assim, não havia garantias de sucesso. Com a saúde frágil e a consciência pesada, Ricardo mal conseguia manter as aparências. Enquanto colocava uma bolsa com documentos no carro, ele olhou para Amanda com a voz baixa: "Se alguma coisa acontecer comigo, eu queria que você soubesse que me arrependi de tudo. Gostaria de ter escolhido um caminho diferente." Ela, porém, não respondeu de imediato. Limitou-se a sentir, ajudando Gabriel a sentar-se no banco de trás. A viagem até a clínica foi silenciosa. Amanda se esforçava para manter o foco na direção, enquanto Gabriel sussurrava canções de criança na tentativa de ignorar o mal-estar que pairava no ar. Ricardo, recostado no banco, observava o movimento das ruas com um olhar perdido, talvez refletindo sobre o quanto seu tempo era curto. Quando estacionaram em frente ao prédio de concreto cinzento, Amanda notou um sujeito estranho encostado a uma árvore. Sentiu um arrepio ao percebê-lo encarar o carro com intensidade. Durante um segundo, pensou que poderia ser alguém amando de Maurício. No entanto, o homem se afastou sem criar problemas, misturando-se aos pedestres. Dentro da clínica, o ambiente carregava aquele odor característico de álcool e desinfetante. Uma enfermeira chamou Ricardo para exames preliminares, pedindo que Amanda e Gabriel aguardassem na recepção. O tempo passou arrastado, e o menino logo se inquietou, perguntando se poderia ir ao banheiro. Amanda o acompanhou, e, ao voltar, recebeu a notícia de que Ricardo estava sendo encaminhado para uma avaliação de risco cirúrgico imediato. Ela ficou preocupada, sem saber quanto tempo aquilo demoraria. Precisava retornar à casa para organizar documentos, além de se certificar de que o ambiente estava seguro contra eventuais visitas de Maurício. Com a cabeça fervilhando, Amanda tomou a decisão de voltar ao lar com Gabriel e deixar Ricardo internado sob supervisão médica. Conversou brevemente com um oncologista, que a tranquilizou: "Vamos fazer alguns procedimentos preparatórios. Ele ficará bem cuidado. Se houver qualquer mudança, avisaremos imediatamente." Amanda agradeceu, sentindo um nó na garganta.
Viu Ricardo passar de maca, semi-desacordado devido aos analgésicos, e se perguntou se ainda haveria tempo para uma reconciliação verdadeira ou se o fim estava próximo demais para isso. Ao entrar em casa, notou que os cômodos estavam em relativa ordem, mas a tensão permanecia no ar. Gabriel correu para o quarto improvisado, enquanto ela checava o celular em busca de alguma mensagem nova. Para seu alívio, não havia nada de Maurício naquele momento, apenas ligações da prima de Sofia querendo saber notícias sobre o menino. Decidiu ligar de volta para contar sobre a internação de Ricardo e dizer que, sim, continuava firme na tentativa de ficar com Gabriel legalmente. Durante a conversa, recebeu uma chamada de número desconhecido. Seus músculos ficaram tensos, e, ao atender, ouviu a voz áspera de Maurício. Acho que você ainda não entendeu o quanto estou disposto a ir longe, Amanda. Ela inspirou profundamente, tentando manter o controle. Não quero briga. Estou cuidando do Gabriel, ele está bem, e você sabe que nunca vou abandonar a criança. Por favor, pare de me ameaçar. Houve um silêncio breve antes da resposta carregada de rancor. A criança não é meu filho, mas ainda carrega o meu sobrenome. Se eu não puder destruir o passado que Sofia me deixou, vou garantir que vocês sofram também. O coração de Amanda disparou. Tinha plena consciência de que Maurício estava desequilibrado desde o sumiço após descobrir a traição. E agora, consumido pela dor e pelo desejo de retaliação, parecia mais perigoso do que nunca. Ela tentou manter a voz firme. Não vou discutir esse assunto ao telefone. Se tiver algo a resolver, faça pelos meios legais, mas deixe Gabriel fora disso. O homem riu, um riso seco. Os meios legais estão a meu favor? Você acha que algum juiz vai conceder a guarda a uma madrinha enredada numa história de traição? Espere e verá. Antes que ela pudesse responder, a ligação foi encerrada. Amanda largou o celular na mesa, com a respiração ofegante, e pensou em chamar a polícia ou algum advogado. Chegará a consultar um profissional, mas o processo para obter a guarda definitiva de Gabriel seria demorado, e Maurício ainda podia recorrer, afinal ele fora o marido de Sofia. Era um labirinto jurídico. Lembrou-se de que Sofia deixará um testamento informal, dizendo que confiava o menino a Amanda, mas não havia documentos oficiais robustos que garantissem isso. Vou lutar até o fim, murmurou, encarando a porta do quarto onde Gabriel brincava. No dia seguinte, ligaram do hospital informando que Ricardo passaria por um procedimento invasivo, pois seus exames indicavam complicações. Amanda explicou a situação a Gabriel, que perguntava constantemente se o antio Ricardo voltaria para casa logo. Sem ter uma resposta clara, ela se limitava a abraçá-lo e garantir que faria o possível para cuidar de todos. Precisava, contudo, deixá-lo na creche por algumas horas para ir ao hospital. Com a rotina conturbada, estava difícil conciliar tudo. Quando chegou à portaria do hospital, deparou-se com uma cena preocupante. Maurício estava parado no saguão, conversando em voz baixa com alguém que, à distância, parecia um enfermeiro ou talvez um visitante. Assim que a viu, ele se afastou do interlocutor, caminhando na direção dela com passos decididos. "O que você está fazendo aqui?", perguntou Amanda, sentindo o estômago revirar. Ele deu um sorriso irônico. "Ué, não posso visitar o doente? Afinal, foi por causa dele que perdi tudo. Talvez eu queira certificar-me de que não vai sair vivo dessa." A raiva subiu à cabeça de Amanda. "Você é doente, Maurício", exclamou, tentando manter a voz baixa para não chamar atenção. "Se está pensando em alguma forma de prejudicar Ricardo nesse estado, eu não vou permitir." Ele ergueu as sobrancelhas. "Não vou encostar um dedo nele. O que a doença faz, nenhum de nós pode mudar. Mas você vai me entregar o Gabriel, ou vai me dar o que eu quero, a garantia de que nunca mais vai tentar ser feliz com essa criança." A menção a dar o que eu quero a deixou confusa. "O que significa isso, Maurício?" Ele deu um passo atrás, como se estivesse satisfeito por ter lançado uma nova ameaça misteriosa. "Você sabe muito bem. Ou cede, ou eu garanto que seu mundinho vai desmoronar. Vou contar para todos o que seu marido fez, expondo a história nos detalhes mais sórdidos. E quando essa bomba estourar, você não terá paz." Amanda não teve tempo de reagir. Um segurança do hospital aproximou-se, pedindo que o homem se retirasse. Maurício se afastou sem resistência, jogando um último olhar penetrante na direção dela.
Com o coração disparado, Amanda correu para a recepção, informando seu nome e solicitando ver Ricardo. Precisava se certificar de que Maurício não teria acesso ao quarto. O responsável pela segurança garantiu que não permitiriam a entrada de um indivíduo suspeito, mas o pânico de Amanda persistia. Ricardo passava por um procedimento de sedação e, segundo o médico, seu estado era preocupante. A cirurgia seria marcada para o dia seguinte, e havia poucas chances de sucesso. Amanda sentiu uma enorme solidão naquele corredor frio, como se estivesse sendo sugada para um buraco cada vez mais fundo. Precisava cuidar de Gabriel e protegê-lo de Maurício, mas também sentia que não podia simplesmente abandonar Ricardo nesse momento limite. Entre o amor, o ressentimento e o dever moral, sua mente fervilhava em busca de uma solução que talvez não existisse. Mais tarde, ao retornar para casa, deparou-se com uma porta entreaberta. O coração disparou. Sempre se certificava de fechar tudo quando saía, então, qualquer coisa fora do normal parecia um sinal de invasão. Com cautela, entrou, chamando por Gabriel, mas o silêncio era absoluto. Correu para o quarto dele, rezando para encontrá-lo ali. Para seu alívio, o menino estava sentado no chão, brincando com papéis espalhados. Tia Amanda, encontrei um monte de papel rasgado, comentou, apontando para fragmentos pelo chão. Ela pegou um punhado e percebeu que eram fotos antigas de Sofia, recortadas em vários pedaços. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo só podia ser obra de Maurício, que de algum modo entrará na casa enquanto ela estava fora. Encolheu-se em volta de Gabriel, temendo que o homem tivesse deixado alguma armadilha ou estivesse ainda espreitando. Sua primeira ação foi verificar todos os cômodos, mas não havia ninguém. No entanto, havia um bilhete na cozinha, preso com um imã na geladeira: entregue o menino ou isso não vai parar. Ela respirou fundo, esforçando-se para manter a calma, e chamou a polícia imediatamente, registrando a invasão. Nos 2 dias seguintes, Amanda mal conseguiu pregar os olhos. Precisava acompanhar Ricardo na cirurgia e manter Gabriel em segurança. Recebeu conselhos de amigos e até de autoridades para instalar trancas extras e ficar alerta. Entretanto, Maurício parecia determinado a infernizá-la. Enviou várias mensagens anônimas, conseguiu o número do advogado dela e começou a difamar Amanda, alegando que ela o traíra junto com Sofia. Era um emaranhado de boatos que, aos poucos, chegava às redes sociais. O estresse atingiu o ápice quando, na madrugada anterior à cirurgia, Amanda foi ao hospital para falar com Ricardo. Encontrou-o consciente, ainda que fraco, com tubos de soro e medicamentos ligados ao braço. A expressão dele era de dor misturada a um certo alívio em vê-la. "Amanhã é o dia", murmurou, tentando esboçar um sorriso. Ela concordou em silêncio, segurando a mão dele. "Eu sei que você está passando por coisas terríveis. Queria poder voltar no tempo e impedir todo esse sofrimento. Não teria me envolvido com Sofia." Uma lágrima escorreu no canto do olho de Amanda, mas ela o encarou com honestidade. "Não temos como voltar atrás, Ricardo. Mas eu espero, de verdade, que você saia vivo dessa. Não vou negar que te odeio pelo que fez, mas não quero perder mais ninguém." Na manhã da cirurgia, a atmosfera pesava. Amanda sentou-se na sala de espera, onde cada minuto se arrastava. Precisou ligar para a creche e avisar que Gabriel ficaria lá até o final do dia. Precisava proteger o menino, e o melhor era mantê-lo longe de casa por enquanto, onde Maurício poderia rondar. Após horas de apreensão, o médico apareceu com um semblante grave. A operação foi realizada, mas infelizmente encontramos metástases extensas. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, contudo as próximas 24 horas são cruciais. Amanda sentiu as pernas fraquejarem. Uma enfermeira ofereceu-lhe água e um lugar para descansar, mas ela se recusou a sair dali. Precisava estar por perto, caso houvesse alguma mudança no quadro de Ricardo. Assim, já de madrugada, acabou cochilando em uma cadeira dura do corredor. Acordou horas depois com o barulho de vozes apressadas e aparelhos tocando, indicando que algum paciente estava em condição crítica. Quando o médico retornou, pela expressão dele, Amanda já sabia que não havia boas notícias. "Sinto muito", mas ele não resistiu. O tumor estava muito avançado, e a cirurgia não foi suficiente. Ela sentiu o mundo girar, mas não chorou de imediato. Ficou paralisada, como se sua mente tivesse decidido se proteger daquela dor.
Lembrou-se do momento em que conhecera Ricardo, de como ele fora carinhoso no início e de como terminara envolvido em um erro irreparável. Agora, estava morto, levando consigo qualquer chance de reconciliação definitiva. O corpo de Ricardo foi levado à capela do hospital para os trâmites iniciais, e Amanda, ainda em choque, fez as ligações necessárias para amigos e parentes. Enquanto deixava o prédio, pensou em como contaria aquilo a Gabriel, que perderá o pai biológico sem sequer ter a chance de conhecê-lo como tal. Precisava voltar para casa, mas sentia-se drenada de forças. Tomou um táxi, mantendo o olhar fixo na janela, recordando a última conversa e sentindo pesar por não ter conseguido deixar a raiva de lado antes que a doença o separasse definitivamente. Ao chegar à rua de casa, avistou uma movimentação incomum, uma viatura policial estacionada e um aglomerado de pessoas perto de um carro capotado mais adiante. Desceu do táxi rapidamente, aproximando-se para entender o que acontecia. A barricada de curiosos impedia a visão, mas ela ouviu alguém comentar que o motorista perderá o controle e batera num poste, capotando em seguida. O coração de Amanda disparou ao reconhecer o veículo, era o mesmo que vira Maurício dirigir em outras ocasiões. A polícia confirmava os dados, o condutor fora projetado para fora do carro, não resistindo aos ferimentos. Amanda ficou paralisada, tentando absorver tudo. Em um único dia, perderá Ricardo para o câncer e, aparentemente, Maurício sofrerá um acidente fatal. As sirenes piscavam, iluminando o asfalto manchado, e a polícia técnica recolhia objetos dispersos. Um policial a reconheceu e se aproximou. "A senhora é Amanda?" Encontramos documentos e um celular danificado no carro, constatando que o motorista era Maurício. Pelo que tudo indica, ele dirigia em alta velocidade. Ainda não sabemos se houve outra causa para o acidente. Ela engoliu em seco, sem conseguir articular uma resposta coerente. Atordoada, entrou em casa e trancou a porta, tentando processar as notícias conflitantes. Ricardo estava morto, Maurício havia sofrido um fim trágico. Agora, ela e Gabriel pareciam livres, porém mergulhados em um cenário de devastação. O choque durou algum tempo até que se lembrou do menino, que ainda estava na creche. Precisava ir buscá-lo e, de alguma forma, explicar o que acontecerá. Mais tarde, quando encontrou Gabriel sentado em uma pequena cadeira colorida, percebeu o quanto ele era indefeso. Ajoelhou-se ao lado dele, abraçando-o forte. "Eu estou aqui, tá bom. Tudo vai ficar bem." Ele pareceu perceber a seriedade do momento e não insistiu em perguntas. Ao chegar em casa, Amanda sentiu um silêncio pesado. Precisaria reorganizar a vida dali para frente, sem Ricardo, sem Sofia, sem Maurício. Não havia mais risco imediato, mas o trauma persistia. Nos dias que se seguiram, providenciou o enterro de Ricardo, que não teve grandes cerimônias. Poucas pessoas compareceram, e Amanda ainda estava entorpecida demais para chorar de forma livre. Precisava ser forte por Gabriel, que agora dependia integralmente dela. Procurou um advogado para formalizar a adoção, e, com Maurício fora de cena, o processo se tornou mais simples. A memória de Sofia a assombrava, mas também a motivava a cuidar do garoto com todo o amor que pudesse oferecer. Quando, enfim, os trâmites para a guarda de Gabriel foram concluídos, Amanda olhou para a papelada e sentiu um aperto no peito. Tanta coisa acontecerá em tão pouco tempo: a morte de Sofia, a revelação da traição, a descoberta da doença de Ricardo, as ameaças de Maurício e o fim trágico dos dois homens que lhe causaram tanto sofrimento. Enquanto Gabriel dormia em seu quarto, ela se sentou na sala, segurando a última carta de Sofia, agora guardada dentro de uma pasta. Reler aquelas palavras seria doloroso, mas também um lembrete de tudo o que haviam vivido. Decidiu que, em vez de remoer a mágoa, tentaria honrar a memória da amiga, oferecendo a Gabriel a vida que Sofia desejava para ele. A dor e a fúria não desapareceriam de uma hora para outra, mas Amanda, transformada por tantas provações, acreditava que amar o menino seria a melhor forma de cicatrizar seus próprios ferimentos. Quando guardou a carta novamente, sussurrou, com lágrimas contidas: "Eu te perdoo, Sofia. Ou, pelo menos, vou tentar." Foi assim que, apesar das tragédias, um novo começo se desenhou para Amanda e Gabriel. Em meio a lembranças dolorosas, a única certeza que lhe restava era de que a vida segue, e, por mais que o luto insista em apertar o peito, sempre haverá espaço para um recomeço. Ela segurou a pequena mão de Gabriel, decidida a protegê-lo de qualquer sombra do passado, certa de que, a partir daquele instante,
ambos mereciam a paz que a vida, enfim, parecia oferecer. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.